Fala galera, beleza? Eu comecei o curso agora de psicanálise, né? Pra ser um psicanalista. Eu comecei na quarta-feira, hoje é terça, né? Comecei na quarta passada. E depois tive uma supervisão na quinta. E ontem, na segunda-feira, eu passei por uma psicanalista, né? Que a gente também tem que ter 60 horas de terapia, né? De psicanálise, pra conseguir, né? E mais algumas horas, não lembro quanto, também de atendimento, né? Pra conseguir. E, enfim, anyway, eu gosto pra caramba disso. Já não faz nem uma semana que eu tô, já, enfim, tem várias ideias, né? Bom, sempre tive, na verdade. E hoje um amigo meu italiano, que eu conheci em Madrid, que trabalha e mora em Madrid, né, na Espanha. Ele me mandou uma mensagem que eu tinha perdido o seu número do celular, recuperei agora, depois de 4 meses, né, vamos dizer assim, perdi na virada do ano. E a gente tá no mês 4 agora, recuperei agora o número, do nada. Então tem coisa que vai acontecer, galera, que é Deus ou espiritual, não interessa o que você acredita, tá? E tem coisas que é psicológica, né? Só que aí, pelo que eu vivi, né, eu acredito que existe mais duas coisas que são como a psicanálise, né? O psico nosso, e como Deus. Essa terceira coisa se chama aceitação. É uma coisa muito também diferente, assim, é coisa bem complexa, porque a aceitação não é uma coisa tão simples. Aliás, não é nada simples, é como a psicanálise e como Deus, não é simples. A aceitação é uma coisa muito complicada e eu vou explicar o porquê. E aí depois vem a quarta coisa, né? A quarta coisa que ninguém fala, que eu não vejo falando pelo menos, né? Que é a fábrica de pensamentos aí, né? Que existe na sociedade, a fábrica de pensamentos que as pessoas muito ricas, né, geram para que a gente continue sendo massa, continue sendo pobre e continue cada vez gerando mais lucros, né, e mais imposto, né, para aí mais consumo para essas pessoas bilionárias, né. E eu vou explicar também o porquê que o bilionário, para mim, na minha visão, ele é próximo, não é Deus, mas é próximo de Deus. Porque é uma coisa, ele está muito longe da gente, entendeu? Muito longe da gente, e ele tem poderes muito grandes, como esse da fábrica de pensamento, que eu vou também estar explicando aqui nesse vídeo bem complexo. Então, vamos lá. Então a gente vai começar com a psicanálise, né? Começando com a psicanálise, claro que tudo isso é do meu ponto de vista, ser humano comum, Fausto, tá? Então vamos lá, psicanálise. Psicanálise, né, fala o Freud, né, que é o pai da psicanálise, né? Então, ele explica lá eu estava estudando Édipo, né, que é da gente, quando a gente tem de 3 a 6 anos de idade, coisa e tal, enfim. Então a psicanálise vai entender a pessoa vai perguntar pra gente, né, no caso, eu vou perguntar pra pessoa algumas coisas que vão direcionar essa pessoa à própria resposta, porque isso é muito importante, a própria pessoa ter a resposta, não ser imposto a resposta, né? Eu tive uma experiência esses dias aí com rejeição, que é um dos traumas que eu tenho, que todo mundo tem traumas, né? Muita gente que não tem, tem gente que tem, o meu é esse. Então, depois que eu falei uma certa frase, né, numa certa situação, não foi com psicólogo, psicanalista, nada, mas eu falei, caramba, ali eu acordei. Né? Nesse caso, como tratamento, como melhora, né? E aí eu descobri eu mesmo lá, enfim. Mas não é assim, o processo não é simples assim. Mas enfim. E aí, cara, com a psicanálise, ou psicólogo, ou psiquiatra, whatever, como funciona? Então você vai entender essa pessoa e tal. Só que dependendo do trauma, é isso que eu quero que entenda. Existem 4 coisas, porque dependendo do grau do trauma, não se resolve com psicanalista. Entendeu? Aí a gente tem Deus, que eu tô te falando, aí tem aceitação, ou tem entender, né, a sociedade com essa fábrica de pensamentos aí. Um desses 4 vai te tirar desse trauma, ou não. Aliás, a aceitação, na verdade, nem é tirar do trauma, é só aceitar, né? Enfim, mas eu não cheguei lá ainda. Então aí, como que funciona? Aí eu conheci uma pessoa, né, que ela trabalhava nessa área, né, que eu tô te falando aqui, que eu tô tratando, né, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ela trabalha nessa área, e ela passou por um trauma muito grave, né, e ela só tá viva porque ela tá nessa área. Porque se ela não tivesse nessa área, eu nem viva tava. Mas pra ela sair desse trauma, ela tinha que pular um passo, né, ir pro lado da espiritualidade de Deus. E ela não consegue. Então, assim, cara, mas como assim? Você tá no psiquiatra, deveria sair. Eu deveria sair, né? Você tá ali tratando 1 ano, 2 anos, né? Sei lá, 2 anos, e não conseguiu sair. Então, assim, entraria na parte da aceitação, mas não é o caso. Então aí, cara, então beleza, teria que ir na parte da espiritualidade, Deus e tal. Mas como assim que ela não consegue sair? Qual o grau de dificuldade? Eu vou te explicar o grau, né? Não sei se você vai conseguir entender. Mas, cara, às vezes a gente ama alguém, ama muito alguém. E aí essa pessoa vai embora, né? Morre, no caso. Né? Então quando termina, é ruim. Mas quando a pessoa morre, é muito ruim. Agora tem a terceira opção, que aí entra num trauma que difícil de sair, que a pessoa se mata. Então, aí fica complexo de sair, né? E principalmente dependendo do relacionamento que você teve com essa pessoa e a sua culpa, né? Que tá interna de você aí, né? Que eu tenho uma frase aí, né? Que sua culpa é perversa e te faz uma pessoa medíocre, né? E é assim, cara, porque, cara, aí se entrasse Deus na história aí, por exemplo, você falava, cara, foi Deus que quis, assim, vamos dizer, né? E aí poderia melhorar, mas se você não acredita em Deus, aí você acredita que foi você o culpado, ficou complicado, porque aí você se torna Deus. Quando a gente acha que a gente tem poderes, assim, igual a de Deus, a gente se torna ele. Se a gente se torna ele, meu amigo, fica complicado. Porque aí como é que faz pra você sair desse trauma? Se você acha que é Deus. Pedir ajuda, cara, cara, humildade é a mãe de todas as habilidades, né? Enfim, deu pra entender, né? Então, complexo. Então aí iria pro lado de. Ó, já deu 6 minutos. Vamos pro lado de Deus agora, né? Vamos lá. Então vamos pro lado agora da espiritualidade, né? De Deus e tudo isso, né? E Tussá. Enfim, e aí, cara, então beleza. Então beleza, a gente vai pra igreja, né? A gente vai pra igreja, a gente acredita, a gente reza, a gente ora, a gente vai pra evangélica, vai pra qualquer uma, né? Aí você sabe que existe uma coisa mais forte que você, então automaticamente eu acredito que você não deveria acreditar que consegue fazer o que quer. Se você vai pra igreja, se você acredita em Deus, acredita que consegue fazer o que quer, meu amigo, você não acredita em Deus. No meu ponto de vista. Mas tá tudo bem. Eu acho que eu já peguei esse negócio de tá tudo bem da psicanálise, né? Nem comecei a estudar esse negócio. Enfim. E aí tá, beleza. Conheci um amigo, vamos por exemplo, então, pra ver se tá tudo bem mesmo. Conheci um rapaz que ia pra igreja, né, evangélica, mais das evangélicas de não ver televisão, de poçar e tudo isso. Então, beleza. Esse cara acreditava em Deus, né? E aí, tá, beleza. Tinha uma filha.
E aí a filha dele se relacionou com um cidadão do meio do nada, né, das quebradas da vida de Campinas, e o cidadão pegou, matou essa menina, né, e enfim, estuprou, fez o que tudo, e a menina ficou 3 dias lá, até ficar fedendo lá na casa do cara, a polícia foi lá, achou, e esse pai viu isso. E aí? Aí eu te pergunto, e aí? Cadê o meu Deus? A pergunta do pai, né? Cadê você, Deus, que deixou fazer isso com a minha filha de 18 anos? Cadê? Ou seja, e aí, como que resolve o problema desse cidadão, que já não acredita mais em Deus? Aí ele iria pra psicanálise. É isso que eu tô falando. Quando você mescla as coisas pode ser que funcione, né? Mas, cara, não tem como esse cara acreditar mais em Deus. Entendeu? Porque foi uma situação muito grave. E se você não conseguiu entender nem o primeiro caso, nem o segundo caso aqui, que é gravíssimo, cara, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Porque a pessoa que entendeu o que eu falei aqui é uma pessoa já complicada. Porque se entendeu o nível de trauma que é complicado mesmo, então, enfim. E as pessoas que não entenderam, e as pessoas, via de regra, que não entendem as coisas são mais felizes mesmo. Isso não é piada. É uma piada no meu caso, porque eu entendo demais. Então, entender não quer dizer que você vai ser feliz. Felicidade é uma coisa, entender é outra. Por isso que eu tenho uma frase que, aliás, eu vou tatuar no meu braço. Prefiro ser feliz do que inteligente. Muito mais, 1000 vezes. Tá? Anyway, vamos pro próximo, então, né? Entendeu, né? Então, aí, se esse cara do espiritual fosse pra psicologia, pode ser que ele salvasse, da psicologia, se fosse de espiritualidade, talvez se salvasse. Não se salvou nenhum dos dois, vamos pra aceitação, então. Terceiro, né? Esse bem complexo também. Então, como funciona a aceitação, galera? Aceitação é uma coisa, a palavra é simples, né? É só aceitar, né? Mas não é bem assim, porque, cara, aceitar, primeiro você vai ter que entender o que o seu problema é gravíssimo, né? E que, cara, às vezes não tem solução mesmo. Às vezes você veio aqui pra ficar nisso aí que você tá aí, entendeu? Ou às vezes tem gente que também que sente bem com coisas ruins. Então eu não sei, cara, cada caso é um caso. Mas a aceitação, cara, quando você aceita, cara, não tem jeito, é assim mesmo. Ah, só pra terminar, esse cara que acreditava em Deus aí, que a filha morreu, que foi morta, né, mataram, ele morreu. Não sei exatamente, depois de 6 anos, ele aguentou 6 anos ainda nessa vida, sem sentido nenhum a vida, e morreu, né? E aliás, não sei se eu tava falando no começo do vídeo que um amigo meu mandou mensagem lá aliás, nem sei se foi no começo do vídeo. Anyway, teve um amigo meu da Itália, mandou mensagem, morava em Madrid, né? Mora em Madrid, e a mãe dele ele já falou comigo que não tava bem, que a mãe dele tava ruim, coisa e tal, e a mãe dele morreu, né? E aí eu perdi o celular, isso que eu tava falando, né? Perdi o número. Então as coisas acontecem porque tem que acontecer. E só agora eu voltei o número e ele mandou mensagem pra mim. Ele falou, a gente fala em espanhol, né? Eu não falo muito bem italiano, então a gente fala em espanhol. Aí ele falou comigo e tal, né? Ele falou que ele não tá bem, que ele não tem mais ganas de fazer nada, né? Não tem mais vontade de fazer nada, que a mãe dele morreu e tá passando uma coisa difícil. E ele faz esporte. Aliás, tem esse negócio do esporte também, né? Que é uma das coisas que faz bem. Mas, porque oxigena o cérebro, né? Não sei se é dopamina, qual que é a oxitocina, sei lá qual que é que gera, mas faz bem o esporte. Mas dependendo do esporte que você tá fazendo, se ele é muito intenso, quer dizer que você tá se machucando nele. Pra não ter a dor de outra coisa que tá na sua vida. Sabe aquelas pessoas que faz isso? Então essa pessoa tá fazendo isso porque essa dor ela consegue controlar, a outra não. Então o esporte, se for... Eu não vou falar os nomes, mas se for uma coisa que é muito intensa, que tá vendo que a pessoa tá se machucando, no pain, no gain, né? Não vem com no pain, no gain não, que o negócio é feio. Se você tá sentindo dor no que você tá fazendo, meu amigo, é porque você tá evitando outra, tá bom? Pense nisso, pense um pouco. Anyway, aí esse cara mandou essa mensagem e tal, né? E aí eu comecei a conversar com ele ali, né, e tal. E até falei, ó, eu não comecei ainda a trabalhar com a psicanálise, mas se você quiser, se realmente você pedir minha ajuda, eu vou te ajudar. Né? Não só ele, como tem uma outra pessoa que eu também conheço que... Enfim, essas pessoas vêm em mim, né? Isso já é normal, eu não comecei agora a psicanálise. Ajudar as pessoas com o espiritual, whatever. Já faz muito que eu faço isso, muito. Entendeu? Então só tava faltando cobrar. Vamos dizer assim, e fazer o negócio direito. Então comecei. Então vamos lá, aceitação. Então é isso. Aceitação é uma coisa muito, muito, muito complexa, galera. É aceitar que você veio na vida para aquilo ali, entendeu? Que vai sofrer mesmo. Só que se você aceitar que veio para aquilo e coisa e tal, que é muito difícil, há uma possibilidade pequena de você conseguir sair dali, sim. Sem aceitar, não muda. No pain, no pain, no gain, né? No accept, no change. Enfim, né? Vamos pro último agora aqui, né? O último é mais complexo. Vamos lá, fábrica de pensamentos, né, galera? Então assim, por que eu falei no começo do vídeo lá? Que os bilionários, né, eles estão muito próximos de Deus, porque eles conseguem fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. E tanto que eles fazem essa fábrica de pensamentos, né? Isso na minha opinião, né? Pode acreditar no que você quiser. E então essa fábrica de pensamentos leva a gente a fazer muitas coisas, né? Não dá pra explicar nesse vídeo, porque eu já expliquei em outro vídeo, que levou 20 minutos pra explicar o vídeo, de como funciona o processo da sociedade, né? E como que eles conseguem mais lucro e tudo isso, né? Mas eu vou te explicar só uma coisa aqui que é mais simples pra você entender que o bilionário tá muito longe do nosso cérebro, muito longe do nosso entendimento. Assim como o Mar, assim como Deus, assim como o Freud, psicanálise. Muito longe. Presta atenção. Se eu te pagar R$1, eu vou te dar R$1. R$1 por segundo. Segundo. Então isso quer dizer que em um minuto, eu dou aula de inglês, né? Vamos dizer que eu cobrasse R$60 por hora para dar uma aula de inglês. Você em um minuto você vai ganhar R$60. Então assim, o que eu trabalho 1 hora, você em um minuto vai ganhar de graça. R$1 por segundo. 1 minuto, R$60. Deu para entender que é dinheiro, né? R$1 por segundo é dinheiro. Então beleza. Aí eu te pergunto, quanto tempo precisa para você virar milionário? Milionário, quanto tempo? Eu vou até escrever aqui porque eu vou mostrar, vai ficar mais fácil. Então beleza, milionário, galera, você não vai precisar de 1 hora. Ó, 1 minuto, R$60. 1 hora é muito tempo, né? Você não vai ser milionário em 1 hora.
Você não vai ser milionário em, em um dia, em 24 horas, não vai. E você não vai ser milionário em 5 dias. É muito tempo ganhando R$ 1 por segundo. Você vai ser milionário em 12 dias, tá? Vamos lá, peraí. Então, beleza, né? 12 dias, né? Pra você virar um milionário. É muito tempo ganhando R$ 1 por segundo, né? Mas aí, qual que é a diferença do milionário, né? Que já é um cara aí que tem poder, né? Tem poderes, né? Vamos dizer assim. Pra um bilionário. Será que o bilionário tem tanto poder assim? Será que eu não tô exagerando no que eu tô falando? Então vamos lá. Um bilionário, galera, ele não. Se é 12 dias, eu falei, né? Pra virar milionário. Então o dobro viraria? Não, né? Então o triplo? Não. Então vamos supor aí, 60 dias viraria bilionário? Não. Sei lá, 6 meses, bilionário. 1 ano. 2 anos. Não, muito tempo, não exagero. 12 dias, milionário? Como assim? 2 anos? 5 anos? 10 anos pra virar bilionário? Não, você tá louco, né? Depois eu vou mostrar. Olha aqui. Ah, não sei se foi o contrário aí, caramba. Que cazzo. Mas eu vou ler. Um bilionário, galera, precisa de 11.520 dias para virar bilionário. 11 mil. Enquanto o milionário é 12 dias. 11 mil. Ó, 32 anos. 32 anos para virar bilionário, enquanto em 12 dias você vira milionário. Então, um não tem nada a ver com o outro. O bilionário, ele é muito, muito lá. Se você acha que o milionário, galera, se for num lugar com esse milionário, o cara tem poder, o cara faz e acontece. O bilionário, meu amigo, ele é próximo do que eu falei. Então, esses caras têm poder, sim, entendeu? E eles têm as fábricas de pensamento para manipular a gente e fazer a gente consumir da forma que for, né? E conseguir mais imposto, mais lucro. Vou dar um exemplo rápido aqui, vai. Um exemplo, que eu acredito que seja isso. A separação de casais. Separação de casais dá mais lucro? Dá. Por quê? Você tem uma mulher, tem um homem e tem um filho, certo? Brigou, separou. Antes de separar, na verdade, né? A criança no Natal recebia um presente de Natal, não recebia? E um presente de aniversário. Separou, ela recebe quantos? 2 presentes. Separou, eram juntos, moravam juntos. Era um aluguel, não era? Separou, agora é quantos? 2 aluguéis. Então, galera, isso existe, né? Infelizmente isso existe, ou felizmente, whatever. Mas se você entender esse processo, por exemplo, você não vai ficar brigando, cara, por ideais que não é seu. Você não vai ficar brigando, pô, vamos brigar, vamos separar. Cara, o sistema quer que a gente separe. Vamos contra ele. Então você entender o sistema, galera, faz você talvez, eu já saí desse sistema faz muito tempo, mas faz talvez você, um casal ou sei lá, pessoas saírem do sistema e parar de brigar por coisas que não tem nada a ver. Ideais que não existem, os ideais foram impostos por bilionário. O que você acha? Galera, vamos pra psicologia de novo, vai, tirando isso aí. O bilionário usou a psicologia, se eu falar que eu amo o Bolsonaro, ou se eu falo eu amo o Lula, é um gatilho. Quem criou isso aí? O bilionário, meu amigo, e você tá caindo. Então entender isso, galera, faz parar de doer. Cazzo. Entendeu? Então é isso. Então são 4 pilares que eu acredito, Fausto, eu. Então a psicanálise, a espiritualidade, a aceitação e a fábrica de pensamentos que os bilionários realmente fazem e acontece com a gente. É isso. Fui, pense um pouco.